primeira pergunta que eu quero te fazer, Cris, é quando foi que você decidiu que você queria fazer medicina? Quando eu queria fazer medicina, já faz um bom tempo. Eu tenho a parte da minha família que é engenheiro e outra parte migrou para esse ramo da saúde. A minha mãe é enfermeira e aí eu sempre gostei mais desse lado. Então, desde novo eu já quis fazer medicina. Sempre pensei em fazer medicina. Quantos anos você tentou aqui no Brasil antes de optar para ir para a Argentina? Eu tentei 2 anos e meio de curso. Não, quando eu saí do terceirão, eu acabei não fazendo, eu fiquei 6 meses sem fazer nada, porque eu tava vendo se ia escolher outra carreira, se ia migrar para farmácia, ou alguma coisa assim, biomedicina, mas aí eu decidi que ia fazer medicina mesmo, então aí eu comecei a estudar, e fiquei 2 anos estudando para cursinho. E como é que foi o primeiro, o segundo ano estudando aqui no Brasil? Você sempre fez o mesmo cursinho presencial, né? Sim, fiz. Eu fiz 6 meses, fiz os primeiros 6 meses, tipo um semi-extensivo, e depois eu fiz um ano intensivo. Aí eu estudei bastante, eu acabei indo bem até. Meus resultados eram bons, assim. Meio que se eu tentasse um pouquinho mais, eu acho que eu acabaria aprovando no vestibular, no último semestre que eu tentei. Porque a tua intenção era particular, não era federal, né? A minha intenção era aprovar, primeiramente. Eu não tinha ainda um respaldo se seria na particular ou federal. A minha intenção era aprovar, primeiramente. Era estar cursando medicina. Agora, Cris, você consegue me dizer o que te desmotivava, como é que era para você enquanto você fazia o cursinho? Como é que era? Porque você chegou a ir morar em Criciúma para só fazer o cursinho, né? Sim, eu me desloquei, eu fiquei morando 6 meses em Criciúma com alguns amigos para poder estudar. Acabou que entrou numa rotina muito pesada e eu acabei não conseguindo dar tanto conta do que deveria estudar realmente. E aí tem mais a família, que aí sempre aquela pergunta, falta muito, como é que tá, vai aprovar agora? Sempre tem aquela um pouco de pressão, e acabou que como eu já tinha uma segunda opção em mente, eu acabei não querendo mais optar por vestibular. Mas ela não foi tanto desmotivação, foi mais por ter visto uma segunda opção e meio que eu acabei focando nela. Mas na época eu lembro que era um pouco mais da pressão da família, de vamos ver o que a gente pode fazer, será que é isso mesmo? E aí acabou que foi desmotivando. Mas você se cobrava muito, Cris? Eu me cobrava um pouquinho, sim, porque eu já vi alguns amigos aprovando, aí tem aquela coisa de já está na hora, a idade está chegando e vamos aprovar, aí acabava se cobrando um pouco, sim. E qual foi qual foi o ponto principal que fez você optar para ir para fora, não tentar mais aqui? Foi a última vez a sua reprovação? O que aconteceu? Foi porque a minha família sempre falou da Argentina, não era uma coisa nova. Então, sempre foi uma opção. E aí, quando eles falaram que por que não pensa um pouco mais? Porque tinha mais pessoas conhecidas da minha cidade que foram para lá. E aí acabou que, como teria pessoas conhecidas, não estaria sozinho, aí me fez ter vontade de talvez experimentar, conhecer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, com essas outras pessoas da mesma cidade, de pessoas da região que estavam indo junto, meio que eu fiquei mais à vontade para poder ir. E como é que foi realmente decidir ir para lá, num outro país, com outra cultura, outra língua?
Assim, o começo a gente fica um pouco ansioso, um pouco com um certo medo até, mas eu fui muito tranquilo. Eu fui sabendo que caso não desse certo, caso tivesse algum problema, eu poderia voltar. Uhum. Mas como é que foi o processo de ida para lá? Como é que você fez? Assim, a mãe conversou com outras mães, que eram das pessoas que já estavam lá da minha cidade, e aí ela foi procurar ela conversou que tinha uma assessoria tal, que ajudava brasileiros a estudarem lá, e aí, daí eu fui na sorte, eu peguei o ônibus, ela disse, quer ir? Quero. Aí eu peguei o ônibus e já tinha um apartamento que eu acabei alugando com uns rapazes que não são da minha cidade, e aí eu acabei indo com eles. Fui totalmente sem um planejamento. Eu fui, vou arriscar, lá eu vou aprender espanhol, vou procurar algum curso, vou atrás, vou tentar estudar o máximo que eu posso medicina, vou me ajeitando e vou sem algum planejamento, tipo, a cada detalhe, sabendo o que eu vou fazer. Não tive vamos ver todos os pontos, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Não, eu fui lá, eu vou tentar fazer o que eu posso, vou ver o que eu posso fazer, vou me esforçar ao máximo, vou tentar aprender o que eu tenho que aprender, e aí lá eu acabo me virando. E como é que foi chegar lá? Como é que foi a receptividade da cidade? Qual é a faculdade que você está? É em Buenos Aires mesmo? Eu faço na UBA, isso, a Universidade de Buenos Aires. Então, o começo é sempre bastante complicado. Primeiro ano, inclusive, eu tive bastante dificuldade, assim, porque, como eu disse, a gente foi do nada, não teve não tem muitas pessoas que dizem, faz isso exatamente desse jeito, porque aqui nós conhecemos muitas pessoas e acaba tendo já um conhecimento do que tem que fazer. Lá a gente foi muito mais sem saber. Então, o primeiro ano eu apanhei um pouquinho, aí os meninos que moravam comigo, eles não faziam a mesma faculdade que eu, então eu sofri um pouco, assim, porque tem que aprender uma nova língua, tem que estudar de uma forma que é totalmente diferente, sair de uma coisa que certa para uma talvez incerta, então é complicado, tipo, o primeiro ano foi bastante complicado, na verdade. Mas como é que você escolheu a universidade que você queria fazer lá? Você escolheu ou você foi escolhido na universidade? Como é que foi esse processo? Não. Quando eu vi a minha assessoria, ela me deu algumas opções de universidades, e aí eu fui atrás, fui pesquisar, fui ver qual que era que era a Universidade de Buenos Aires, a Fundação Barceló, que também é bastante conhecida. Eu fui atrás das universidades e achei a Barceló a Universidade de Buenos Aires bastante conhecida. Ela é bastante bem avaliada, então eu achei interessante talvez começar a estudar por ela e não tive uma pesquisa tão aguçada, mas eu vi assim todo o renome dela e acabei me interessando em estudar por ela. Só isso. E como é que foi o primeiro dia de aula, quando você chegou, sentou e já se viu estudante de medicina? Sim, lá na Universidade de Buenos Aires, ele tem um sistema bastante diferente. Ele tem o CBC, e depois tem os 6 anos de carreira. Esse CBC é como se fosse um curso introdutório, que é o ciclo básico comum, que algumas matérias são associadas mais à medicina, e algumas como o ICSI, que é mais coisa de Estado. Então, a gente não teve especificamente a primeira aula... tipo, eu não cheguei assim, vou para a faculdade, aqui vai ter a minha primeira aula de medicina. Não, a gente tem uma plataforma digital, que é o UBA 21, e aí tem as outras sedes do CBC, então as aulas não são bastante diferentes do Brasil. Então, meio que eu não tive... quando eu cheguei lá, minha sensação não não, estou fazendo medicina. A gente tem uma sensação um pouco diferente ainda, que é aqui é um processo para eu entrar ainda na faculdade. É um pouco diferente quando a gente está lá. Não é algo assim, estou fazendo medicina na Argentina. Não. É um pouco diferente ainda a realidade.
E esse primeiro ano lá tinha muitos brasileiros contigo nessa primeira turma? Sim, são muitos brasileiros. Inclusive lá tem cursos preparatórios para o primeiro ano ainda, tipo, como se fosse cursinho pré-vestibular. Então tem alguns cursos e geralmente vão muitos brasileiros, que aí aprende a língua, aprende essas matérias e acaba ajudando no decorrer da faculdade. Então, sim, são bastante brasileiros que fazem esses cursos e fazem esse primeiro ano também. Uma das coisas que eu nunca entendi em relação ao método de estudo da Argentina, diferente do nosso aqui do Brasil, sim, é que para vocês passarem aqui, vocês concorrem com 30, 40, 200 por vaga, dependendo da universidade, né? Ou às vezes pelo Enem. Como é que é o método da Argentina que não tem tanto candidato vaga? Como é que as pessoas escolhem fazer medicina e já sabem que vão fazer medicina? Sim, então, lá como não tem vestibular, ele tem esses cursos, esse ciclo básico comum, que aí ele acaba filtrando um pouco, ele não é bem um filtro, mas ele acaba retirando alguns candidatos para prosseguir nas matérias. Então, conforme vai passando os anos, esse número absurdo que entra de 5, quase 10 mil alunos, ele vai ficando pelo caminho. Então, aí tem todo o sistema, que é o sistema por ajudante, de chefe de cátedra, e acaba que quando tu não tem um filtro num vestibular, mas é um filtro no decorrer da faculdade. Então, acaba que no final não se formam tantos alunos, como com base no que se inscreveram na faculdade. Então, ele acaba ficando meio mais pelo caminho. Ele aí acaba desistindo, acaba voltando para o Brasil, os argentinos acabam optando por outra faculdade. Então, ele vai dificultando ao decorrer. Então, isso significa que as pessoas entram querendo fazer medicina sem ter muita base do que é medicina. Existe vaga para todo mundo que quiser entrar. E aí, ao longo do próprio curso, você vai desistindo. Isso? Não, a educação é livre. Tu poderia se inscrever hoje, hoje eles estão pedindo um curso de espanhol, então tu teria que saber falar espanhol. Hoje eles têm alguns pré-requisitos, mas a universidade é livre, então qualquer um pode se inscrever e tentar começar a medicina lá. Só que ele começa dificultando bastante. Às vezes, até que eu já vou para o meu terceiro ano agora, às vezes até já me pergunto, será que vale ainda ficar aqui? Porque é bastante complicado, às vezes, tipo assim, eu não recomendo ir para a Argentina tentando fugir de um vestibular. Se eu quero sair quero ir para a Argentina porque lá não tem vestibular. Eu não acho isso correto porque acaba dificultando na própria faculdade. Tu vai ter que fazer provas orais em espanhol, tu vai estar longe da família, tem a mesma pressão lá, vai ter a mesma pressão aqui vai ter a pressão lá, então não é tão viável sair do Brasil por vestibular, porque lá vai ser uma dificuldade semelhante. A dificuldade vai ser muito complicada na faculdade, a possibilidade de não aprovar nos anos e ter que fazer mais um ano de novo é muito grande. Às vezes os recém-formados ficam 9, 10 anos na faculdade para se formar em medicina, e são excelentes profissionais hoje. A minha professora, ela ficou 9 anos e é uma excelente profissional e demorou muito tempo. Então, se é para fugir de uma coisa e para só quero sair do vestibular para ir para a Argentina, não recomendo, porque lá é uma dificuldade muito grande também. E inclusive a minha não foi por conta do vestibular, até porque eu já estava quase aprovando, é por conta mais de que tinha uma segunda opção, eu já não estava psicologicamente tão bem para ficar fazendo cursinho aqui, eu já não aguentava mais, já estava desgastado, então acabou que eu vou aceitar essa opção que me deram aqui em casa, que eu estava a fim de ir, e acabei indo para lá, mas por conta do vestibular eu não acho interessante. Agora, em relação a isso que você falou, Cris, a questão psicológica, conta para mim um pouquinho como é que era a sua pressão, a questão do seu emocional enquanto vestibulando aqui no Brasil. Qual era
o ponto que mais pegava, assim, que mais te atrapalhava quando você pensava em vestibular? Então, teve um vestibular que eu fiquei muito próximo de aprovar, e aí no vestibular seguinte já fui um pouco mal. E aí a minha cabeça já não aguentava mais, tipo, ter que ficar, vou ter que fazer mais um tempo de cursinho, mais 6 meses, mais um ano, e será que eu não vou conseguir aprovar nunca? E aí vai ficando cansado, pega os mesmos exercícios, então eu já fiz isso, e acaba que tenta fazer de novo e acaba não conseguindo fazer o exercício que conseguia fazer há meses atrás, acaba desgastando, aí tu acha que nunca vai conseguir para frente, e talvez nunca aconteça, e acaba cansando, aí com mais coisa familiar, com mais amizade, que seja, e acaba que te puxa um pouco para trás. Então eu estava muito cansado e eu já não estava mais conseguindo ter o mesmo desempenho que eu tinha quando eu comecei. Vamos imaginar que se naquela época você tivesse tido um acompanhamento psicológico, se tivesse trabalhado o seu emocional, você acredita que hoje você poderia estar fazendo medicina aqui no Brasil? Sim. Eu acredito que eu acabei muito pela falta de tranquilidade em algumas situações. Eu acho que eu acabei não tendo um desempenho como eu gostaria em algumas vezes. Então, eu acho que se eu tivesse um acompanhamento que pudesse me deixar um pouco mais tranquilo, sabendo o que eu poderia alcançar, eu acho que eu teria tido um desempenho um pouco melhor. Mas hoje eu não me vejo, tipo, hoje o meu sonho é ser médico lá, então meio que eu nunca acabo pensando se aqui desse certo, porque acabou que isso foi muito bom para mim lá, a ponto de que eu acabo não percebendo se aqui seria bom, ou se aqui eu aprovasse. Então, hoje eu gosto muito de lá, a ponto de que eu não tenho esse pensamento. Mas sim, com certeza, se eu tivesse um pouco mais, um acompanhamento, um pouco mais um pouco mais de tranquilidade, eu acho que eu teria aprovado aqui sim, e provavelmente estaria fazendo. Agora, Cris, qual é o ponto positivo de estar na Argentina hoje? De estar cursando medicina aí? Então, eu gosto muito das pessoas. A gente conhece muitas culturas, é diferente um pouco diferente do Brasil. A gente acaba conhecendo muitas pessoas de outros lugares, de várias idades. Então, tem pessoas da minha turma que tem 40, 45 anos, pessoas da Paraíba, Amazonas, Acre, São Paulo, pessoas de todos os lugares. E fora conhecer a cultura, eu morei com um venezuelano, colombiano, conhecer o espanhol, conhecer outra cultura, conhecer outras culturas dentro do Brasil, eu acho isso muito gratificante para mim que estou lá, e eu acho que para mim é a principal coisa para mim de Buenos Aires, que a medicina de lá, foi essas amizades, foram essas pessoas, e conhecer uma coisa nova, ter novos aprendizados, isso aí para mim tá sendo maravilhoso. Essas pessoas que estão lá comigo hoje, eu não troco por nada, e para mim foi a melhor coisa de Buenos Aires. E do que você sente falta daqui do Brasil quando você está lá? É a família, tu não ter um suporte, uma base contigo em casa, às vezes quando alguma coisa der errado, alguma prova vai mal, tu não ter a família para dizer, putz, foi mal, e às vezes ter que fazer uma videochamada e eles não estão em casa, então acho que a família, nesse ponto, é o que mais sente falta de lá, não é inegável. Você já está há 3 anos em Buenos Aires, né? Esse vai ser meu 3º ano lá. Eu fui em 2018. Então, você já está há 1 ano já fazendo medicina? Isso, na carreira sim. Hoje, fazendo há 1 ano já medicina, hoje você tem a certeza de que era isso mesmo que você queria? Você se encontrou hoje na medicina?
Assim, não, eu tenho certeza, cada aula, cada vez que passo, eu tenho certeza que quero fazer medicina, independente das dificuldades que teve no primeiro ano, independente das dificuldades que teve no segundo ano, para mim, hoje eu sei que é isso que eu quero, e para mim, eu vou fazer de tudo para me formar lá. Existe alguma diferença entre a própria universidade, entre os alunos estrangeiros e os alunos nativos de lá? Vocês que são de fora, sentem alguma diferença ou não? Todo mundo é tratado igual? É meio complicado, cada um tem uma opinião quanto a isso lá, porque alguns acham que tem uma diferença, alguns acham que não. Na minha opinião, eu sempre fui bem tratado, nunca tive problema nenhum, mas tem pessoas que têm alguma experiência diferente, inclusive com tudo. Tem pessoas que às vezes não sentem tanto a falta da família, outras que já não conseguem ficar nenhum tempo fora, às vezes alimentação, alguns sofrem um pouco mais com a alimentação, outros não, às vezes alguns com frio, às vezes outros com não, então meio que cada um tem a sua forma de ver. Alguns têm mais facilidade no espanhol, outras têm um pouco menos de facilidade no espanhol, então cada um tem um certo problema lá, então meio que seria muito generalizado falar como um todo, sabe? Mas eu nunca tive nenhum problema. Por mim, o tratamento foi sempre igual. Uhum. Cris, a sua fala vai para muitas pessoas, porque vai para o nosso vídeo do YouTube, né? Vai para as redes sociais. O que você diria para alguém que escolhe fazer medicina hoje? Você, enquanto aluno de medicina, o que você diria para essa pessoa? Para a medicina no Brasil ou medicina na Argentina? Não, medicina de uma forma geral e depois para os dois lugares. Certo. Bom, eu sou apaixonado por medicina, então a minha irmã, inclusive, pensa em fazer medicina também, então eu diria para as pessoas que elas seguissem o sonho delas. Se elas têm vontade de fazer medicina e elas querem fazer medicina e colocam isso como um foco, eu faria de tudo para tentar ser um médico ou uma médica. Porém, eu ainda não posso falar muita coisa porque ainda estou no começo, mas eu vou tentar me formar em medicina e espero que essas pessoas que tentam fazer medicina tanto no Brasil quanto na Argentina, que elas tentem, que elas não desistam e que uma hora chega. Qual é os seus planos para o futuro, Cris? O que você pretende fazer? Então, ainda está um pouco longe, mas eu pretendo me formar em médico na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, e pretendo trabalhar na Argentina, em Buenos Aires, pelo menos nos primeiros 5 anos, para poder retribuir também a Argentina o que eles estão me fornecendo também. É uma coisa que eu gosto muito daquela cidade, então eu acabo que eu sou muito grato por aquele lugar, por enquanto, e logo em seguida, quem sabe fazer uma residência e poder voltar para o Brasil, poder ficar perto da família, ou levar eles para lá também. Então, o futuro ainda está muito longe, eu ainda não consigo enxergar tão longe assim, mas se eu pudesse, eu queria trabalhar tanto lá como aqui e ser um bom profissional, independente do lugar onde eu esteja. Agora, Cris, qual é a média de despesas que tem uma pessoa que sai do Brasil para morar na Argentina para fazer medicina? Então, esse também é muito pessoal de cada um, porque cada um gasta de uma forma dependendo do padrão de vida, né? Tem pessoas que moram sozinhos, outros dividem 5, 6, alguns moram em hostels, então meio que cada um teria um gasto. Em média, tem pessoas que gastam, no começo eu estava gastando R$1.200, agora no fim eu estou gastando em torno de 2.000, então, e tem pessoas que chegam a gastar 3, 4 mil, às vezes até um pouco mais, então depende muito do padrão de cada um. Eu atualmente moro com outras 2 pessoas, um da minha cidade e uma outra menina de Joinville, e
e acaba que eu gasto um pouco menos do que a média. Mas cada um tem um certo padrão, depende muito de como ela vai querer viver lá, né? Então, Mas você está falando isso de uma forma geral, colocando alimentação, moradia, tudo? O mais caro lá é a moradia. Então, geralmente os apartamentos eles são bastante caros. Então, dependendo se tu vai morar sozinho, vai gastar um pouco mais, aí já gasta em torno de uns 1.200, 1.000 para o aluguel, 1.500, para mais, isso para mais. Então, o gasto maior seria esse. E alimentação, aí também não. Eu tô gastando em torno de 1.800 a 2.000 hoje. Vai nessa média, mais ou menos. Com aluguel, com alimentação, saindo quando dá para sair, com os meus jogos que eu gosto de jogar todos os sábados, então acaba que eu consigo conciliar bem com esse valor. Mas tem pessoas que gastam muito mais e pessoas que gastam um pouco menos também. Então, isso é um valor muito menor que uma universidade particular aqui no Brasil, né? Porque o ensino é gratuito? Sim, Sim, então, falando da Universidade de Buenos Aires, porque então eu acabo não gastando com a universidade. Mas tem as particulares também não saem um preço tão caro, não, dependendo da fundação, a faculdade, acabam saindo também um valor mais em conta que no Brasil. Porém, se eu pudesse dar uma dica, eu diria que se tiver a oportunidade de fazer no Brasil e quer fazer no Brasil, que tente fazer no Brasil, porque às vezes te dá uma segurança um pouco melhor. Para a gente ainda, apesar de a gente já conhecer e tal, é muito incerto ainda. É uma coisa assim que parece ser muito distante, parece ser muito mais distante. Então, se consegue fazer no Brasil, eu acho que seria uma opção mais tranquila. Não digo por questão de como é cobrado, nem nada, mas é porque lá fica meio distante de tudo. Parece que nunca vai chegar e é meio complicado. Mas eu recomendo. Tanto os dois lugares, eu acho que são bastante viáveis. E a qualidade do ensino, Cris, como é que é lá? A qualidade é boa. Tipo assim, eles têm um método bastante diferente da forma de como é avaliado. Pessoas que preferem o método tradicional, pessoas que preferem o método como eles avaliam, mas eu acho que dos dois jeitos, tanto no Brasil quanto na Argentina, acaba dependendo muito do profissional que é formado, né, tipo, de como ele se dedica. Então, acredito que o ensino lá é maravilhoso também, assim como no Brasil. Depende muito da pessoa que estuda, né. Eu tive alguns vestibulandos meus que fizeram um pedaço na Argentina e voltaram para o Brasil como transferidos, né, para uma universidade daqui. Tem que fazer a prova para fazer a validação. Você nem chegou a pensar nessa possibilidade? Eu já pensei nessa possibilidade também. A princípio, como eu estou no começo lá, eu ainda, para mim, eu acho que eu não coloco como um foco. Sempre fica de segundo plano, um plano B. Mas assim, já me ocorreu. Porém, não é algo que eu fique pensando, não. É algo que, por enquanto, eu quero estudar lá, tentar me dar o máximo, conseguir o máximo que eu conseguir estudar lá, tentar aprovar nas matérias, tentar ser o melhor aluno possível, e caso surgir uma possibilidade de talvez voltar, e aí sim, ser conversado e ver se é viável para talvez voltar daí. A questão da visão do médico na Argentina é muito diferente da visão do médico aqui no Brasil, em questão até de valores, de ganho,
de quanto ganha o médico aí na Argentina, quanto ganha o médico aqui no Brasil. Essa avaliação do profissional é muito diferente, né? E mesmo assim, vale a pena continuar sendo médico na Argentina? Então, como é algo assim que a gente não sabe como é que vai ser mais para frente, eu não tenho como poder falar se lá não vai ser bom para mim no futuro, ou se vai ser ruim. Então, meio que ainda é algo bastante distante, então não consigo dar um ponto exato de que se terminar de formar, vai continuar lá, ou se vai voltar para o Brasil, ou se vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, não consigo dar um ponto exato, porque muda muito, acontece tudo muito rápido e às vezes está um pouco mais viável lá, às vezes um pouco mais viável aqui, então acaba que a gente não tem esse ponto certo de poder dizer que vou querer voltar assim, não, vou querer ficar lá assim, é tudo meio uma nuvem de dúvida, né, por enquanto. Mas você já chegou a estar com alguém daqui do Brasil, lá na Argentina, e a pessoa não se adaptou, veio embora? Sim, acontece bastante, inclusive eu acho que grande parte das pessoas acabam voltando, seja por qual adaptação que acabou não alcançando. Mas acontece bastante, sim. Eu acabo, geralmente os meus amigos, a gente acaba um ajudando o outro, a gente acaba entrando no grupo, a gente ainda tá todo mundo junto. Porém, sim, tem bastante pessoas que voltam, é bem normal, inclusive. Uhum. Então, para quem vai estar nos assistindo, né, Cris? Então, a dica que você dá é estude, acredite em você e que a coisa vai acontecer? É mais ou menos isso? Sim, independente do lugar, independente da época, independente do tempo que leve, todos os lugares são bons, o que vai valer é o profissional que tu é, o profissional que tu quer ser, o quanto tu estuda, que independente do lugar, seja no Brasil, na Argentina, o médico quem faz é você, né? Então, eu espero que essas pessoas que queiram estudar medicina, que elas aproveitem bem a faculdade quando chegarem nela, e tanto nos dois países ou qualquer outro país, acredito que o que vai valer é o que ela vai estudar. Então, que acredite no potencial, que acredite no que bem entende, nos seus sonhos, que um dia acontece. Muito bem, Cris, só quero te agradecer pela nossa conversa, né, pela sua disponibilidade, até para a gente poder desculpa a demora. Imagina, até para a gente poder esclarecer as pessoas, né, que às vezes as pessoas vão muito num sonho meio que romântico, vão para a Argentina, lá não tem vestibular, mas tem as outras questões que também são válidas de pensar, que também não é só chegar e fazer e tá tudo certo. Sim, tem bastante, vai ter dificuldades tanto no Brasil quanto na Argentina, e vai ter as coisas boas no Brasil quanto na Argentina. Então, acaba que, independente do lugar que tu for, é bom se preparar. Então, dá para se aperfeiçoar um pouco mais aqui no Brasil, estudar mais, avaliar os erros que está cometendo e tentar aqui mesmo, né? Sim. Se acaso tem um sonho de conhecer um outro lugar, buscar uma nova alternativa, às vezes com o mesmo problema que eu tive, de estar um pouco mais cansado e ter essa segunda opção bastante aparente, eu acho interessante que também vá para a Argentina, que é bom conhecer outros lugares, se arriscar um pouco também, e qualquer coisa, vou estar à disposição para todas as pessoas que vão para lá, acabam comentando bastante comigo. Depois que eu fui para lá, bastante pessoas perguntam bastante coisas para mim, então acaba que a gente acaba ajudando um ao outro, independente de quem for para lá, a gente também faz acontecer e a gente vai
tentar ao máximo ajudar quem estiver lá. O ano passado saiu uma conversa de que o governo argentino estava querendo dificultar um pouco a entrada dos brasileiros na universidade por ter uma massa muito grande querendo ir para lá, né? E que ao longo dos anos ele vai dificultar um pouco mais. Isso é verdade? Então, como eu disse, acaba que todo ano muda muito o que é falado. A gente acaba, por isso que eu digo que às vezes o Brasil é um pouco mais seguro, porque ele te dá essa certeza de que tu já vai estar no teu país, tu vai estar trabalhando aqui. E lá tem um pouco essa incerteza só em questão do que vai ser pela frente. Como vai ser o profissional, assim a gente sabe que vai ser o melhor possível quem sair lá das universidades da Argentina. Só que o problema é mais burocrático. Então, acho que a única questão de que talvez a Argentina seja algo que não seria tão viável, seria só porque é meio incerto depois, por questão burocrática, mas não por qualidade de ensino. Isso, assim como no Brasil também, as maravilhosas universidades, aqui de Santa Catarina, inclusive, então, independente de onde sair, de onde se formar, vai ser um bom profissional. O único problema é questão burocrática para voltar. De resto, é tranquilo. Mas é uma incerteza muito grande, né? No sentido de que você está estudando e você não sabe como vai ser o futuro. Isso não desgasta um pouco? Aí não sabe se fica, se volta, então meio que tem esse pequeno atrito, mas não é nada que não seja superável, né? De qualquer jeito, depois que acaba se formando, se faz o que gosta, acaba não tendo problema, tu vai onde der, né? A validação do diploma da Argentina no Brasil também está passando por um processo de avaliação, né? Isso. É um assunto bastante discutido lá também, porque querendo ou não afeta a gente, mas como eu estou no começo ainda, eu acabo que não estou tão afetado assim por agora, né? Algo assim que eu disse, nossa, vamos ficar com medo, vamos ficar apreensivo. Eu vou estudando a cada ano e a cada ano tentando dar o melhor de mim, mas é algo assim que é de se pensar mais para frente, né? A gente sempre fica um pouco mais receoso. Cris, obrigada mesmo. Espero, quando você precisar também, que eu puder te ajudar, vou estar sempre por aqui. A minha meta é fazer com que eu consiga trabalhar o máximo do emocional dos meus vestibulandos para que eles consigam atingir o seu objetivo. E a medicina é um desafio, tanto que para quem quer entrar, tanto para quem já está fazendo medicina, e tanto para quem depois tenta a residência. O desafio só aumenta, né? Ele não diminui. Mas foi muito gostoso a gente saber esse outro lado, que tá aí, né? E para que as pessoas também tenham essa informação e façam uma escolha mais assertiva de ficar no nosso país ou ir para a Argentina, para o Paraguai ou para outro país que tenha medicina de uma forma para entrar mais acessível, né? Sim. Não, eu que agradeço o convite, eu peço perdão pela demora, porque acaba que eu estava em aula ainda, e quando eu voltei não tive muito tempo, aproveitar a família, mas quando puder eu vou estar sempre dando meu depoimento, e quem sabe daqui a uns 2, 3 anos posso falar um pouco mais para frente como está sendo, se eu continuei no caminho certo, se deu tudo certo, se está indo tudo ok. E aí, mais para frente, quem sabe eu posso dar um outro depoimento um pouco mais preciso do que vai ser daqui em diante. Então tá, Cris. Obrigada mesmo. Um grande beijo. E quando vier a Floripa, venha nos visitar. Pode deixar, eu tô indo aí. Tá bom. Tchau, Cris. Beijo. Beijo.